Bom, vamos dar uma olhada na edição de luxo da trilogia Duna. Essa aqui é a edição de luxo, primeira trilogia Duna. Também comprei a segunda, mas neste vídeo a gente vai falar primeiro da primeira trilogia. Por fora do box você vê aqui os 3 livros. Os dois lados são iguais, e aqui nesse lado você vê Frank Herbert, Duna, primeira trilogia. Agora a gente vai ver os 3 volumes, o que tem de melhor, o que tem de pior nessa edição. Caso vocês queiram ver por si próprios, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Na Amazon, onde eu comprei, acho que até onde eu sei, o único lugar onde é possível comprar esse tipo de livro com alguma segurança online é na Amazon. Então tá aqui, capa dura, Frank Herbert Duna, a ilustração clássica do Verme da Areia, aqui uns framings aqui, tá, os personagens aqui, enfim. Quantas páginas nesse primeiro volume? Tem aqui um mapazinho, tal, notas cartográficas, e o livro encerra com 646 páginas, depois uns extras aqui, um glossário, etc, etc. Não há ilustrações, não sei se a edição original tinha, só tem aqui uma arte e tal no comecinho do livro. Aqui uma Duna aqui, bem grandão, e o livro propriamente dito, numa formatação agradável de ler. Na semana da partida de Arax, quando a agitação dos últimos preparativos chegava, um flor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. A narrativa é toda assim, a galope e tal, pá, 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 bem ágil de ler, quando você menos espera. Acho que eu que leio super devagar, em 3 dias já estou na página 200, ou seja, 1/3 do livro em pouquíssimo tempo. Não vem com nenhum tipo de extra, só veio um posterzinho e tal, mas não veio nenhum tipo de extra, um marcador, nem nada. Tive que pegar marcador de outros livros. A segunda e a terceira edição estão aqui. O Messias de Duna, continuação da história, e o Filhos de Duna também. Aqui, mesmo estilo, diagramação, mesmo estilo, fácil leitura, porém sem nenhum extra fantástico. Destaque para a tradução é muito boa. Eu tenho no Kindle a coleção completa da Duna, e a tradução extremamente fiel. Vou mostrar para os senhores aqui. Aliás, interessante sobre esses livros, é ficção científica, Duna. Depois eu vou dar uma geral aqui no que se trata, tal. É óbvio que tem 2 filmes já de adaptação. Esse aqui não, esse aqui é o Mágico de Oz. Vamos lá. Como que faz aqui mesmo? Acho que clica aqui. Não. E biblioteca. Robert Heinlein, Starship Troopers. Essa aqui é a minha coleção de livros, mas eu vou procurar a Duna, tenho certeza que eu tenho. Porque a história foi a seguinte, eu estava... tá aqui, Frank Herbert, Duna, 1965. Eu estava lendo Duna no Kindle. Comecei, acho que eu cheguei aqui na posição 332, e estava gostando tanto que eu falei, não, eu quero ter esse livro, não quero só ler ele, ler não basta. E daí eu falei, para justificar a compra, eu falei, bom, vou comprar em português, porque eu estava lendo a versão em inglês. Se eu compro em português, eu tenho diferenciados, tenho em português e em inglês. E como eu estava falando para os senhores, eu só li até agora a primeira, a tradução do primeiro volume é extremamente fiel ao original em inglês.
E também o único bônus que veio foi esse posterzinho aqui, o pôster das casas de Araques, tal, a linha do tempo, tal, aqui 201, não sei das quantas que aconteceu, etc. Não sei se faz spoiler ou não, porque eu não fiquei olhando muito pro pôster. Isso é o tipo de coisa que vai ficar aqui na caixa e daqui dificilmente sairá. Talvez eu use como marcador de texto e é isso. Mais ou menos do que se trata esse livro? Bom, é ficção científica, onde num futuro distante, numa terra, numa galáxia distante, onde há essas casas, entre aspas, como se fossem clãs que são rivais entre si, e daí tem um imperador que comanda todas as casas, e eles colonizam planetas e tal, e tem uma espécie de guilda que tem um monopólio da viagem espacial, porque eles usam uma substância chamada especiaria, que quem usa essa droga, ele se torna capaz de navegar as espaçonaves e tal. E daí toda a trama gira em torno da casa principal, que é o protagonista, o Atreides, a casa de Atreides, e o Paul Atreides é o herói. Eles vão morar no planeta Duna, que é o planeta Arrakis, que é chamado Duna porque ele não tem água, só areia, etc. E a gente acompanha as aventuras deles, do pai dele, o Conde Leto, e do Paul Atreides, que é o herói, que é o protagonista, assumindo esse feudo, assumindo esse encargo de comandar o planeta Duna, o planeta Arrakis e tal. Do que se trata os outros volumes, não tenho nem ideia, eu estou na página 200 deste aqui. Obviamente eu já vi os 2 filmes também, gosto muito do primeiro filme do David Lynch. O segundo já não gostei muito, achei muito modernoso pro meu gosto, mas é razoavelmente fiel. Eu não gostei muito do visual, achei muito limpo demais. Eu gostei do original dos anos 80 do David Lynch, que é aquela sujeira, aquele negócio meio mambembe e tal, meio teatral. Não gostei tanto, mas se formos pensar, a versão nova é até mais fiel. Eu acredito que o filme que teve no cinema há pouquíssimo tempo deve falar das primeiras 300 páginas desse livro aqui. Estou na página 200, pretendo acabar muito em breve, como eu mostrei para os senhores. Essa caixinha vem com mais 2 volumes, que é a continuação da história Messias de Duna e Filhos de Duna. Se você gosta de ficção científica ou gosta de livros de fantasia, extremamente interessante. Muito superior, na minha humilde opinião, a Senhor dos Anéis e tal. Uma narrativa muito mais dinâmica, muito mais direto ao ponto. Muito mais coisas acontecem em uma página do que nesses livros que eu mencionei. Um ponto interessante que a se considerar é que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ler ficção. Eu sempre estou mais interessado em livros práticos, por exemplo, Random Walk in Wall Street, livros que falam de assuntos mais práticos, ou o mínimo que você precisa saber para ser idiota, do Olavo de Carvalho. Outro exemplo aqui, Benjamin Graham, Investidor Inteligente. Esse é o tipo de coisa que, ou por exemplo aqui, One Up Wall Street, como que chama esse cara? Peter Lynch. Esse é o tipo de livro que realmente me interessa. Eu não tenho hábito, quando eu era criança, claro, adolescente, eu lia muita ficção, mas depois de me tornei adulto, eu comecei a achar a ficção um negócio extremamente entediante. Porém, isso eu acho que é interessante, talvez seja útil para a maioria dos senhores. Com os últimos acontecimentos que andaram rolando no nosso país, deixa eu dar um print aqui, que isso aqui vai ser a capa do vídeo. Quando a conjuntura da vida real nos leva para uma situação na qual é impossível você ter esperança de nada bom de algo bom acontecer, de um futuro digno, decente, quando você vê as coisas desabando, pelo menos eu sou assim, eu começo a querer
achar um tipo de consolo, um cope, em histórias que não significam absolutamente nada, que não tem relevância nenhuma. Quando eu percebo que o futuro é desalentador, não há esperança alguma, a ficção acaba sendo uma forma de eu suportar o inevitável que eu não posso mudar. E começou essa história que eu, para os senhores terem uma ideia de como funciona, pelo menos para mim, eu comecei a ir atrás dos livros mais bobo possível, assim, de ficção científica mesmo, Tropas Estelares. Chegou ao ponto de eu querer ler O Mágico de Oz. Eu baixei os 14 livros do Mágico de Oz, já li um deles, pretendo ler os 14, para uma espécie de escape mesmo, porque uma coisa é as coisas estarem difíceis e você ter poder para lutar, poder para fazer algo para mudar, mas quando você percebe que é inútil, que não há salvação, não há solução, aí realmente, pelo menos na minha forma de ver, a única esperança é esse tipo de coisa, assim, você achar algum, achar algum tipo de distração para não ficar o tempo todo pensando naquilo. É claro que nós, como cristãos, a primeira coisa é orar, buscar Deus e se aprofundar nas escrituras, ouvir os salmos, ler os salmos. É claro que eu também tenho feito isso, aqui minha Bíblia, King James, mas a verdade é que o conforto das escrituras chega uma hora também que, como é tudo muito sério, tudo muito real, tudo muito que faz te faz estar o tempo todo ligado nas coisas terríveis, no futuro terrível que nos espera. Até esse tipo de conforto chega uma hora que você precisa dar um tempinho nele, nem que seja por um dia, por 2, 3 dias, até você voltar a achar sentido. Achar algum tipo de esperança ou pelo menos conforto e tal. Então, nesse ponto, esses livrinhos bobinhos, assim, sem consequência nenhuma, que não servem para absolutamente nada, exceto para entreter realmente, tem sido um escape para mim, para eu parar de pensar e tal. E eu, para quem tiver algum interesse em dar uma olhada e tal, eu paguei R$ 160 na coleção com os 3 livros, tem também em outros formatos, não precisa ser essa edição de luxo, capa dura e tal. Mas essa é a que eu comprei, eu vou colocar o link na descrição caso alguém tenha interesse em dar uma olhada.